Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, o STF, que fala sobre os limites do poder de um juiz lá na Justiça Militar. É um assunto que mexe com pilares do nosso sistema, como o devido processo legal e o equilíbrio entre as instituições. Vamos nessa? E ó, antes da gente engatar de vez aquele recado rápido, mas que faz toda a diferença, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a continuar. Então vamos lá, vamos entender de onde surgiu toda essa discussão. A pergunta principal parece até simples, mas o que está por trás dela é gigantesco. Pensa só na situação, que foi o que de fato aconteceu. Um juiz auditor da Justiça Militar simplesmente decide, através de uma portaria, ou seja, um ato administrativo, que a partir daquele momento ele não vai mais nem receber pedidos de arquivamento de inquéritos feitos pelo Ministério Público. A grande questão é, será que ele pode fazer isso? Um juiz pode, por conta própria, criar uma barreira para um procedimento que está previsto em lei? Pois é, essa história foi parar lá no topo do judiciário, no STF. E a resposta que veio de lá foi, assim, bem direto ao ponto. A resposta foi um não bem grande. O STF bateu o martelo e disse que essa portaria era ilegal. Mas o mais importante aqui não é só o não, é entender o porquê. E a razão não tem nada a ver com opinião, mas sim como a regra básica do direito, a hierarquia das leis. E aqui está o X da questão bem claro. De um lado, a gente tem uma portaria, que é uma norma de hierarquia inferior. Do outro, o Código de Processo Penal Militar, o CPPM, que é uma lei federal, ou seja, uma norma muito superior. E no direito não tem discussão, a norma superior sempre prevalece sobre a inferior. Uma portaria, que é um ato administrativo, não pode, de jeito nenhum, contrariar ou simplesmente ignorar o que uma lei federal determina. Ok, então se o que o juiz fez estava errado, qual seria o jeito certo de agir? Vamos ver o que a lei, especificamente o Código de Processo Penal Militar, diz que tem que ser feito. A resposta para tudo isso está num artigo específico, o 397 do CPPM. Ele foi criado exatamente para essa situação. O Ministério Público, que é o dono da ação penal, analisa uma investigação e chega à conclusão, olha, não tem elementos suficientes para denunciar essa pessoa. Então ele pede o arquivamento. A lei estabelece um passo a passo claro que deve ser seguido. E o mais interessante é que a lei não dá margem para a criatividade aqui. O juiz tem duas e apenas duas saídas legais. Primeira, ele lê o pedido do Ministério Público e concorda. Perfeito. Ele determina o arquivamento e o processo acaba ali. Segunda opção, ele discorda. Ele acha que sim, existem provas para uma denúncia. Mas mesmo discordando, ele não pode simplesmente ignorar o pedido. A lei obriga que ele envie o caso para a instância superior dentro do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da Justiça Militar. E é essa autoridade que vai dar a palavra final. Percebe? A lei não prevê uma terceira opção do tipo não vou nem receber o pedido. Isso simplesmente não existe. E olha, entender essas regras não é só um detalhe técnico, é compreender os mecanismos que garantem o equilíbrio e a justiça no nosso sistema. É por isso que, se esta análise está sendo útil, considere compartilhar com os amigos ou nas suas redes. Esse gesto ajuda muito o DireitoCast a crescer e a gente a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Beleza, voltando ao nosso caso, já vimos o que aconteceu e qual é o procedimento correto. Mas, afinal, por que essa decisão do STF é tão relevante? O que realmente estava em jogo aqui? As consequências daquela portaria legal eram bem graves. Primeiro, ao se recusar a processar o pedido, o juiz estava, na prática, abandonando sua função de controle sobre o processo. Segundo, ele violava o princípio da obrigatoriedade, que diz que o Ministério Público tem o dever de agir se há indícios de crime, mas também o dever de pedir o arquivamento se não houver. Era uma afronta direta ao devido processo legal. E o STF ainda mandou um recado importante. Argumentos práticos, como excesso de trabalho, nunca podem ser usados como desculpa para descumprir a lei. Então, para a gente amarrar todas as pontas e deixar tudo bem claro, vamos recapitular os pontos principais dessa decisão. Resumindo a ópera, um ato administrativo como uma portaria nunca pode passar por cima de uma lei federal. Ponto. O artigo 397 do Código de Processo Penal Militar cria um caminho que é obrigatório. O juiz só tem aquelas duas saídas que a gente viu. Ou concorda e arquiva, ou discorda e manda para a decisão final do Procurador-Geral. Qualquer coisa diferente disso, como se recusar a processar o pedido, é, na verdade, o juiz abrindo mão de uma de suas funções mais importantes, que é o controle judicial. E assim a gente chega ao final desta análise. Muito obrigado pela companhia e pela atenção,
E fica o convite. Para quem prefere consumir conteúdo em áudio, o DireitoCast também está disponível lá no Spotify. E eu preciso reforçar, deixar o like neste material faz toda a diferença para o nosso trabalho chegar a mais pessoas. É um gesto simples que nos ajuda imensamente. Contamos com esse apoio. E para continuar acompanhando outras análises como esta, em vídeo, é só procurar por DireitoCast, tanto no YouTube quanto no TikTok. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse caso ilustra muito bem o mecanismo de freios de contrapesos em ação. A pergunta que fica é: que outros mecanismos a gente pode pensar que existem no nosso sistema de justiça para garantir esse equilíbrio e esse controle mútuo entre as funções do Judiciário e do Ministério Público? Fica aí para a gente refletir. Até a próxima!